Graça e paz, amados irmãos. Muito bom estarmos mais uma quarta-feira, onde Deus falará conosco através dos seus salmos. Salmos canonizados, para que nós hoje, quase 4.000 anos após seus escritos, possamos ainda ser abençoados. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui conosco, dos irmãos que por um motivo ou outro não puderam vir e nos acompanham via internet. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Lembrando os irmãos que nos acompanham pela internet, que as nossas portas estão abertas há mais ou menos 3 meses já. O nosso culto ele é presencial. Nós transmitimos justamente para aqueles que trabalham à noite, que estão enfermos, acamados, não têm a possibilidade de estar aqui. Mas se você tem como estar aqui na igreja, vem estar aqui conosco e aqui você será grandemente abençoado e a palavra de Deus falará ricamente e poderosamente ao seu coração. Nós estamos já caminhando para a finalização desta série de mensagens, que é a mensagem dos Salmos, e em breve estaremos com uma outra série que também vai abençoar muito a sua vida e o seu coração. Nós não vamos apresentá-la porque ainda não temos uma definição, estamos orando e buscando a Deus. Eu peço que os irmãos nos ajudem em oração, né? Já conversei algumas coisas com o irmão Ricardo, já passamos algumas ideias, mas nós não queremos ideias, nós queremos a direção do Senhor para as nossas vidas, né? E que Ele fale realmente qual a melhor série de estudos e de mensagens a nós trazermos. Como sempre falamos, aos domingos de manhã nós temos uma série de estudos de forma textual, de uma forma onde é feita a exposição bíblica, e na quarta-feira à noite é uma série temática, né? São formas diferentes de abordagem da palavra de Deus, mas todas elas nos abençoam e trabalham ricamente a nossa vida e o nosso coração, e isso que é muito importante. Amados, eu apresentei aos amados que nós iríamos estudar hoje o Salmo 71, avisei o irmão Ricardo, porque ele quem coordena as quartas-feiras, mas eu vou pedir autorização para os amados para nós mudarmos para o Salmo 46. Os amados autorizam, tá? Mas se não autorizassem, estava pronto outro estudo aqui, se tivesse que seguir, né, sem problemas, tá? Por quê, queridos? Eu estava buscando ao Senhor, orando e analisando algumas coisas. Nós temos vivido dias maus nesta pandemia. Dias maus, péssimos, terríveis, né? Temos vivido também uma recessão econômica terrível, né? Como nós nunca experimentamos, né? Os irmãos que são profissionais liberais, que dependem do comércio, passaram por isso. Pessoas também nas empresas passaram por grande dificuldade, e nós louvamos a Deus que nesta casa, nós não sabemos o que aconteceu, mas nesta casa os desempregados foram empregados em meio à pandemia, né? Enquanto muitas igrejas iniciaram alguns processos para ajudar pessoas que ficaram desempregadas, nós louvamos a Deus porque os desempregados nós foram empregados, né? Só o Senhor mesmo podia fazer isso. Mas vivemos dias de grande instabilidade financeira e emocional em nossa nação e em todo o mundo. Não é somente o Brasil, em todo o mundo. Uma instabilidade muito grande, seja na comunicação, no PIB das nações, né? Cada nação tem o seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, na dificuldade de uma balança comercial e também nas suas emoções. As pessoas vivem as emoções hoje em dia à flor da pele, não sei se é porque ficaram confinadas em suas casas, mas vemos que as pessoas têm passado grandes dificuldades emocionais. Impactos, amados, tão relevantes na economia mundial que geram incertezas, temor de desemprego, temor de sobrevivência. Quem não passou por isso, né? Todos nós passamos, né? Um medo, nossa, será que eu vou ficar desempregado? Meu patrão mandou eu vir trabalhar só 2 dias por semana, ou só 3, né? Será que eu vou ficar desempregado? Será que vão descontar do meu salário? Quem não passou por esse medo? Todos nós passamos por isso, né?
mandaram o comércio fechar as portas. E agora, como que o comerciante ia sobreviver? Como ele iria pagar o aluguel, a conta de luz, os fornecedores com a porta fechada? Então foi um período assim de medo, incerteza. Eu lembro quando nós fechamos a porta da nossa igreja, fizemos uma reunião com todo mundo aqui, falamos, olha, a pandemia vai ser 2 meses, vamos fechar a porta por 60 dias? Todo mundo concordou. 1 ano e meio de porta fechada. E a gente imaginava que era 60 dias. Então, uma incerteza, né? E pior de tudo, queridos, em meio a um caos emocional, um caos econômico, muitos partiram para um afastamento muito grande da igreja e, consequentemente, um afastamento de Cristo. Um afastamento grande. Às quartas-feiras, nós estávamos experimentando cultos aqui com a casa cheia. Nós experimentávamos culto aqui, as pessoas vinham e frequentavam e congregavam, e o culto de quarta-feira, o culto de oração era uma bênção. Tem sido novamente, né? Depois, quando nós passamos a fazer só online, ficou mais dificultoso. Aí, para não abrir a igreja, economia na conta de luz, eu passei a fazer lá de casa mesmo, transmitindo lá da minha casa. Aí que piorou. Porque depois, quando nós abrimos a porta novamente, já sobre a coordenação do irmão Ricardo, nós abrimos assim com um público menor. Então, nós vimos as pessoas se afastaram da igreja e, consequentemente, se afastaram de Cristo. Outro problema que nós vivemos, a falta de informação. É uma doença que nós temos vivido que ela não existe estudos dela. Não existe nenhum livro, não existem pesquisas. Tudo está começando agora, é tudo muito recente, né? A vacina ela é válida por quanto tempo? Por quanto tempo que ela vai nos manter imune? 1 ano, 2? Nós só vamos saber quando as pessoas começarem a ficar doentes de novo. Né? Faz 2 anos que a pessoa foi vacinada e ficou doente de novo. Então a gente sabe que a vacina dura 2 anos. Enquanto isso, não existe pesquisa, estudo, uma falta de informação muito grande e gerou também, eu percebi essa semana passada, acredito que os irmãos perceberam, ou se eu estiver errado, os irmãos, por favor, me corrijam, tenho essa liberdade, mas creio que vocês estão comungando dos mesmos pensamentos. Uma falta de esperança, principalmente no continente europeu. A pandemia voltou a subir na Europa semana passada. Os números voltaram a subir. Infectados, mortes, começou a subir o número de pessoas internadas. O número voltou a subir, então uma falta de esperança. Morte, morte e mais morte. E a gente ficava pensando, será que eu vou pegar? Será que eu já peguei? Será que se eu pegar eu morro? Será que alguém da minha família vai pegar e morrer? Ou será que a minha família vai passar ilesa e imune? Mas, queridos, em meio a tanta dificuldade, eu não quero pregar sobre dificuldade, longe de mim, mas o que eu quero trazer aos irmãos e a você que me assiste nessa noite é uma palavra de alento, uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança que trabalhe a sua vida e o seu coração. E no momento em que as nossas emoções se encontram tão abaladas, tão dificultosas e tão abaladas. Uma palavra que possa trazer alegria, refrigério, fé e esperança ao seu coração. Esse é o nosso desejo aqui nas quartas-feiras. E quando nós iniciamos essa série de mensagens, nós vimos que não haveria uma série melhor para o momento que nós vivemos. Porque o livro que mais produz esperança na palavra de Deus, que mais traz esperança, é o livro dos Salmos. Então nós não tínhamos como partir para outro. Né? Pessoas se nós estivéssemos estudando o Apocalipse, né? Vendo as tragédias, lendo ali as taças que serão derramadas sobre a terra, né? Que mais? A perseguição que virá, e a gente já passando essa dificuldade, a gente ia desistir de tudo. Ia ficar mais dificultoso, mas os salmos, eles trazem muita esperança. Então vamos ler o salmo, eu já falei que é o 46, né, para os irmãos. Os irmãos já me autorizaram a mudar, né, então vamos para o 46. E assim diz esta santa palavra, são 11 versículos apenas. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pedi que a irmã Leninha, eu vi que a irmã tem um caderno, se a irmã puder acompanhar ali no chat os pedidos de oração e fazer as anotações, que a irmã tem uma letra bonita também. Depender de mim e do irmão Ricardo, são uns garranchos que... Né? Às vezes eu escrevo, ele não entende, ele escreve, eu que não entendo. Né? A gente tem que, assim, para mim e para o irmão Ricardo, é assim, é o escrito e o dicionário do lado. Né? Se a irmã puder, e você que está nos assistindo e quiser postar um pedido de oração, após a exposição do Salmo, nós vamos orar pela sua vida. Você pode postar aí no chat através do seu computador ou do seu celular. Vamos lá, Salmo 46. Observando, amados, o Salmo 46, eu percebi, creio que os irmãos também, dois acontecimentos históricos nos quais nós podemos imaginar que eles estavam no coração dos coraitas, porque o Salmo 46 foi escrito pelos coraitas, né? Quando eles foram assim inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo a escrever o Salmo 46, eu imagino que duas situações estavam na mente e no coração deles. A primeira foi o rei Josafá, e a segunda foi o rei Ezequias. E vamos olhar para a história, então, de Israel, e vamos ali ver um pouco da história do rei Josafá. Vai comigo, então, para 2 Crônicas, deixa a caneta, a fitinha aqui no Salmo 46, e vamos para o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20 e 21 conta a história do rei Josafá. Começa lá no capítulo 19, mas nós vamos ver um acontecimento que está no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, verso 1, assim diz: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, queridos, Josafá, ele era rei do reino do sul, o reino aqui já estava dividido. Então, ele era rei do reino de Judá. Aqui nós estamos no ano 872 a.C., faz muito tempo, né? E nós vemos aqui que 3 exércitos se juntaram para invadir a nação de Judá. A nação de Judá ela era pequena. Além dela ser uma nação dividida, ela possuía somente 2 tribos, que era Judá e Benjamim. As outras demais tribos faziam parte da nação de Israel. E Josafá, então, ficou sabendo que o exército dos amonitas, dos moabitas e dos Amon iriam invadir Judá, porque eles tinham se unido para destruir Judá. Agora, verso 3 ao verso 5. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então nós vemos aqui, Josafá ficou sabendo que Judá seria invadida por 3 exércitos. Não tinha chance nenhuma.
Eles iam morrer na mão dos amonitas, na mão dos amons, dos moabitas, não tinha chance. O que eles fizeram? Primeiro, apregoaram um jejum. Se você ler depois na sua casa o capítulo 20, os animais foram amarrados para que naquele dia não comessem. Amarrados longe da comida, porque até os animais colocaram para jejuar. O cachorro, o gato, a vaca, a cabra, colocaram todos ali e a nação inteira jejuou. Segundo, verso número 5, Josafá, o rei de Israel, e toda a congregação, todas as cidades de Judá, subiram para Jerusalém, para a cidade santa, onde estava o templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém, e lá eles oraram. Toda a cidade foram para o templo orar. Capítulo 20, verso 19. E levantou-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Por isso que eu disse que eu acredito que os coraitas que escreveram o Salmo 46 tinham essa passagem em mente, porque eles estavam aqui nesse acontecimento. Então diz aqui no verso 19 que naquele dia, dentro do templo, eles começaram a cantar. Acabou o momento de oração, eles começaram então a cantar. Verso 22 agora. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha que interessante, queridos. Os 3 exércitos que iam lutar contra Judá acabaram brigando entre si e se destruindo entre si, verso 23. Se destruíram entre si. Olha o verso 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e ninguém escapou. Não sobrou um soldado. Diz aqui que ninguém escapou. Todos se mataram entre si, antes de atacar Judá. Diz ali, quando eles olharam a atalaia, aquela torre, bem grandona assim, em cima do muro que envolve a cidade, porque as cidades eram muradas na época, né? Então, lá de cima, o atalaia, que é o vigia, olhou e viu que só tinha gente morta. Aí eles foram lá ver o que era aquele pessoal que tinha morrido. Verso 25. Então vieram Josafá e o seu povo, que era o povo de Judá, para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Além de ganharem a guerra, Deus ainda os abençoou, porque todo o ouro e toda a prata que esses 3 exércitos tinham, inclusive as armas de guerra, eles foram lá e pegaram para eles. Deus ainda os abençoou financeiramente. Deus confundiu os inimigos. Interessante que Josafá, ele foi um rei que ele ganhou uma guerra contra 3 exércitos sem lutar. E ganhou a guerra contra 3 exércitos. Mas, irmãos, imagina o pânico que a cidade viveu naquela época. Quando chegou a notícia, né? Olha, 3 exércitos estão em volta aqui da nossa nação. Os 3 vão nos invadir. O pânico que ficou. Ninguém conseguia sair da cidade. Porque quem saísse ia encontrar com o exército em qualquer uma das fronteiras. O pânico que virou, todo mundo gritando, desesperado. E agora nós vamos morrer? Não vamos. Vamos viver? Não vamos. Vamos poder sair para colher a plantação, porque a plantação era fora da cidade. Não tem como. Vai ter comida? Não vai. Vai ter dinheiro? Não vai. Vai ter animais? Não vai. O pânico que a cidade ficou. Mas o que o rei Josafá fez? Levou a cidade a orar no templo.
E quando oraram no templo, foram abençoados. E ganharam a guerra contra 3 exércitos sem ter que lutar. Muito interessante essa passagem, né? Uma história fantástica. Vamos para a segunda? Eu falei para os irmãos que lá no Salmo 46 eu consigo lembrar de 2 histórias. Acredito que os irmãos também. Lá é do rei Ezequias, né? Está em segundo livro dos reis de Israel. Ele é depois, mas a história acontece depois, mas é nos livros anteriores, tá? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 18. Segundo Reis 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Capítulo 19 agora, o verso 14. Então nós vemos que quem está narrando agora é a história de quando Ezequias era rei. Verso 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Verso 1 do capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou então na casa do Senhor. Eu pulei aqui um texto. Capítulo 18, verso 13. Senão a gente não vai entender. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então aqui, queridos, nós estamos 150 anos depois do rei Josafá. Também é na nação de Judá. O rei aqui se chamava Ezequias. Diz o verso 13 do capítulo 18 que Senaqueribe, rei agora da Assíria, invadiu a nação de Judá e tomou algumas cidades. Não foi que nem outro exército que ficou ali ameaçando. Eles entraram e tomaram a cidade. Então eles mandaram uma carta para Ezequias, dizendo que iriam tomar toda a nação, iriam derrubar tudo, iriam acabar com a nação de Judá. Capítulo 19, verso 14, que nós já lemos. Ali nós lemos que Ezequias, quando recebeu a carta, ele entrou no templo do Senhor, capítulo 19, verso 14, e levantou as cartas perante o Senhor, falando: olha, Deus, estas são as cartas de ameaça que estão me mandando. Elas estão aqui perante o Senhor. Verso 35 do capítulo 19 de 2 Reis. E sucedeu que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Arate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vemos aqui um outro rei querendo invadir a nação de Judá, o rei Senaqueribe, rei da Síria. Ele manda as cartas para Ezequias, ele pega 185.000 soldados, acampam ao redor da nação de Judá e fala: olha, nós vamos invadir e vamos matar todo mundo. Mais uma vez, o rei, que era o rei Ezequias, ele pega as cartas, vai no templo do Senhor, oferece oração ao Senhor, apresenta as cartas para Deus, e Deus o abençoa desta forma, que de repente, no meio da noite, todos os 185.000 soldados do rei Senaqueribe morrem de infarto.
infarto noturno, morte súbita, de repente do nada. Senaqueribe vai embora correndo, verso 36, e verso 37 diz que nem rei ele foi mais, que Esar-Adom, verso 37, passou a reinar em seu lugar. Então, queridos, quando eu olho para o Salmo 46, voltando para ele, eu me lembro dessas duas passagens. Eu me lembro de Josafá lutando contra 3 exércitos e ganhando a luta sem lutar. Eu olho para o rei Ezequias destruindo e matando todo o exército assírio sem levantar uma única espada. Ambos os reis ganharam vitória orando ao Senhor dentro do templo, orando a Deus, buscando a face do Senhor em oração. Aí no verso 1 do Salmo 46 eu leio: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu consigo enxergar 3 divisões dentro do Salmo 46. E a primeira delas é esta: quem é Deus? E quais as implicações de quem é Deus é para a nossa vida? Pelo fato de quem Deus é, o que acontece conosco? Verso 46. Primeiro, vamos mudar a ordem. Deus é uma fortaleza. Fortaleza era a cidade de Jerusalém. Ela ficava no monte, lá na parte mais alta, com uma grande muralha ao redor dela, uma muralha tão grossa que os carros de cavalos passavam por cima da muralha, e no meio da muralha tinha várias frestinhas pequenas, onde os atalaias, que eram os vigias, ficavam vigiando. Quando via um inimigo subindo pelaquela frestinha, ele soltava uma flecha para destruir o inimigo antes que chegasse perto. Então, Deus é uma fortaleza. Ele é aquele que está murando as nossas vidas para que os nossos inimigos não se cheguem perto de nós. Segundo, Deus é um refúgio. Imagina uma muralha dessa no momento de guerra, quando o soldado está cansado, ele entra dentro dessa fortaleza, ele entra pelo outro lado da muralha, e os inimigos não conseguem mais alcançá-lo, não conseguem mais combater contra ele. Então Deus é a fortaleza, e Deus, ele é o refúgio para os seus soldados, para os seus combatentes. Verso de número 2, pelo que nós não temeremos. Então Deus, ele é o destemor. É aquele que tira o medo de nossas vidas. É aquele que tira o nosso temor. Com Deus, nós não precisamos temer nenhuma catástrofe natural deste mundo. Continuando, olha para o verso número 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou seja, que hajam terremotos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, que hajam maremotos, ainda que as águas rujam e se perturbem, são as tsunamis. Então, nada disso, queridos, nem o terremoto, nem o maremoto, nem a tsunami, nada disso nós vamos temer quando nós tivermos Deus, porque Deus é o destemor, Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza. Então, quando eu sei quem é Deus, eu entendo as implicações do que Ele é para a minha vida. O destemor, o refúgio e a fortaleza. Outra divisão que eu vejo aqui no Salmo 46, nós entendemos onde Deus mora. Verso 4 assim diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, ele é maravilhoso. Deus é majestoso. Deus tem o seu trono no céu, mas ele escolhe habitar entre os humanos. Pode ver o verso 4. A cidade de Deus. Aqui o salmista, os coraitas, estão falando de Jerusalém. É a cidade onde estava o templo. Verso de número 5. Deus está no meio dela. O templo ficava no meio de Jerusalém. Dentro do templo tinha o Santo dos Santos. Dentro do templo estava a Arca da Aliança.
dentro do templo estava a simbologia do esplendor da glória de Deus. Aprendemos domingo, né? O esplendor da glória de Deus estava ali. Eu não estava aqui domingo, mas eu assisti na internet ontem. Ontem ainda assisti e aprendi também sobre a glória de Deus. No templo estava o santuário, o propiciatório. Então estavam ali os levitas e os sacerdotes. Todo o serviço santo estava em Jerusalém, por isso que ela é a cidade santa. E quando nós habitamos a cidade santa, verso de número 5, nós não seremos abalados, porque a cidade santa não é abalada. Então, nem Senaqueribe, nem o outro rei lá do Aminon, nenhum ia conseguir nada contra Jerusalém, porque elas são a cidade santa. Verso de número 6. As nações se bravejam, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Lá em 2 Reis, capítulo 20, verso de número 29, quando Josafá ganha a guerra, lá está escrito que veio o temor sobre todas as nações da terra. Quando os 3 exércitos se destroem, e o rei Josafá vai lá e pega os despojos, diz o texto, verso 29 de 2 Reis 20, vem temor sobre toda a terra. E o verso de número 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por quê? Porque nós habitamos a cidade santa. Talvez, amado, você possa agora ter colocado uma interrogação na sua mente. Você fala, não, eu moro aqui em São Paulo. Eu moro aqui no Brasil. Aqui não é a cidade santa. Amados, quando você olha para o verso de número 4, ele diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem já estudou geografia bíblica sabe que Jerusalém fica no alto monte. E na cidade de Jerusalém não existe nenhum rio. Na geografia bíblica, pelo menos, mostra que na cidade de Jerusalém não existe nenhum rio. Então, qual Jerusalém é essa que ele está falando aqui que tem um rio? Aquela física que não é. Só pode ser a Jerusalém espiritual, onde debaixo do trono de Deus corre o rio da graça, o rio do favor imerecido. Eu e você, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, habitamos a Jerusalém espiritual. Nós hoje vivemos a Jerusalém espiritual, porque essa Jerusalém física, 200 anos depois do rei Ezequias, ela foi invadida e foi destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. No ano 70 depois de Cristo, lá depois da morte do apóstolo Paulo, ela foi destruída pelos romanos, que já tinham invadido a nação. Ela foi abalada, mas a Jerusalém espiritual, essa nunca será abalada. Ela nunca será abalada, porque lá é o santuário e as moradas do Altíssimo, e é nela que nós pensamos, é nela que nós meditamos, é nela que está o nosso coração. Verso 8 em diante, a terceira divisão que eu percebo nesse salmo, é um convite do Senhor. E o que esse convite afeta as nossas vidas hoje? Verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Queridos, desolação é uma devastação, são ruínas. Deus arruinou o pecado. Deus acabou com a vida distante dele. Aquela vida que está lá descrita em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, onde o apóstolo Paulo escreve, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Deus acabou com a barreira. Nós não somos mais distantes de Deus. Nós estamos totalmente diante do Senhor, porque não existe mais o pecado que nos separa. Essas dificuldades que nós vivemos hoje só faz, queridos, nós entendermos o quanto Deus está no controle e no comando do mundo. E o quanto nós precisamos dele. Quanto nós precisamos dele em nossas vidas. O quanto Josafá, o quanto Ezequias precisou dele e o quanto nós precisamos.
Continuando a terceira parte, o convite. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, quebra os carros no fogo. Cessar a guerra, cessar é parar, né? Cessar é parar. Então Deus faz parar a guerra, o conflito da nossa alma, o conflito do nosso coração, aquilo que nós falamos no começo aqui, a incerteza desse dia que nós vivemos. Vivemos dias temerosos, falamos no começo, dias de incerteza espirituais, emocionais e econômicas. Então fica uma dúvida no nosso coração, a nossa alma fica inquieta. Então Deus faz parar essa guerra. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Porque Ele é o destemor. E nós habitamos na sua cidade. E a cidade dele não é abalada. Então, por isso que Ele faz cessar as guerras. O que mais? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Verso 9. Quando isso aconteceu? Foi lá com Josafá. Estavam chegando ali com arco, com flecha, com lança, estavam chegando ali com carros de cavalo para invadir Judá, e Deus destruiu os carros, os cavalos, os soldados, destruiu tudo. Então ele faz quebrar tudo aquilo que é contra nós. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Quando Deus é exaltado? Quando o poder dele é conhecido. Então todos sabiam que quem agiu por Israel, quem agiu por Ezequias, quem agiu por Josafá, foi o Senhor, e realmente ele foi exaltado. E no verso 11 ele repete o verso de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o motivo de tudo isto, queridos, o motivo de tudo isto é para que nós possamos ter paz em meio ao caos que o mundo vive. O mundo vive um caos, mas nós podemos ter paz. Por que podemos ter paz? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso destemor, e habitamos a cidade dele, e sabemos que a cidade dele jamais será abalada. E quando ele vai ser isso? Quando Deus vai ser para mim refúgio, fortaleza, destemor, e quando eu vou habitar na cidade do Senhor? No dia que eu corresponder ao convite do Senhor. Verso 8, 9, 10 e 11. Verso 8, quando eu for e contemplar as obras, quando as guerras se acabarem, quando eu me aquietar e quando ele for para mim o Senhor dos exércitos. Assim Josafá e Ezequias, eles atenderam ao convite do Senhor. Eles foram para o templo e oraram. Foram para o templo e oraram. E o que nós fazemos hoje no momento de caos? O que a nação brasileira tem feito hoje, no momento de dificuldade e do pânico que muitos vieram a viver devido a essa pandemia? Muitos sumiram da igreja, como falamos no começo. Muitos aproveitaram o momento para se afastar da igreja de Cristo. Jamais vão conseguir vencer essa guerra. Nós só vamos vencer essa guerra similar ao rei Josafá e ao rei Ezequias. No templo do Senhor, orando, cantando e exaltando a Ele. Assim somos vitoriosos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.